Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí no último dia de lives do mês de janeiro. Para quem vem acompanhando, desde o dia 6, a gente recebeu muitos autores, muitas autoras, fizemos muitos sorteios e hoje é o último dia. A gente vai ter em torno de 6 lives hoje, começando agora às 11 horas da manhã e parando só às 10 com a escritora Carol Catalani, tá? Então, fiquem por aí, acompanhem que eu vou passar o dia inteiro com vocês. E para começar, a gente vai bater um papo com a escritora nacional Juliana Dorta. Deixa eu ver, ela já até entrou aqui, vamos chamá-la, peraí. Assim que é bom. Peraí. Agora estou vendo você. Bom dia, querida. Seja muito bem-vinda. Bom dia. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem, sim. Me diz uma coisa. É tua primeira live? Com outras pessoas fora da editora, sim. Você já fez outras lives sobre o seu livro, mas com a editora, é isso? Exatamente. Ah, que interessante. Então você já está aí acostumada a aparecer, a falar sobre a obra. Isso é muito bom, que bom. Fico feliz. Mas sempre dá um frio na barriga, assim, né? É verdade. Eu tenho que confessar que mesmo fazendo live muito tempo, eu ainda assim, quando vou conversar com o autor, bate esse frio na barriga antes da live começar. Super verdade. entendo. Mas, ó, falar sobre literatura é muito bom. E quando o assunto é sobre a nossa própria obra, aí é que o assunto fica melhor ainda. Relaxa, porque vai ser uma delícia falar com as pessoas sobre o seu trabalho, tá bom? Com certeza. Me diz uma coisa, de qual lugar do Brasil você é? Não entendi. Qual é o lugar do Brasil que você é? Eu sou do interior de São Paulo, na cidade de Araras. Interior de São Paulo. Conhece o Rio de Janeiro? Já fui de conhecer um pouquinho do Rio de Janeiro, já. Ai, que delícia. Esse ano vai ter Bienal, você vem? Não sei ainda. Se vier, mande mensagem, tá? Tá bom, pode deixar. Pode deixar. Maravilha! Vamos ver se a gente consegue encontrar todos os autores, ou quase todos, na Bienal este ano. Pretendo ir como escritora, né? Mas vamos ver se a gente consegue lá botar um stand de autores independentes para poder receber vocês, né? Eu vou adorar conhecer cada um de vocês. Já estou mega ansiosa. Juliana, me diz uma coisa. Eu tô aqui com o teu livro, Sinestesia, que é o nome dele. Que nome é esse? Como é que surgiu esse nome? Sinestesia, poemas da tenra idade, é isso? Exatamente. Como é que surgiu esse nome? Bom, eu só dei o título depois que eu terminei de escrever os poemas, né? Mas daí, explicando o título, né? O sinestesia, que é aquela figura de linguagem, né? Então, ela tem a ver com os 5 sentidos, assim. À medida que você vai lendo os poemas, né, as palavras vão induzindo e aguçando o tato, o olfato, a visão, a audição e o paladar. Então, eu digo que é uma viagem sinestésica, assim, por meio das palavras. E poemas da tenridade
porque eu escrevi esses poemas ao longo da minha adolescência, início da idade adulta, assim, dos meus 12 aos meus 20 anos. Então, eu era bem jovenzinha, né, quando eu escrevi esses poemas, por isso tem idade, né? Daí vem o subtítulo do livro. Que espetáculo! O nome já tem toda uma simbologia. Agora, essa capa, garota, que capa lindíssima essa. Você tá com o teu livro físico aí? Tô sim. Ah, Tô sim mostra pra aqui, gente a ó. tua capa. Gente, olha essa capa. São folhas coloridas, diversas cores. Nossa, ficou lindíssima essa capa. Como é que foi o projeto dessa capa? Foi em conjunto com a editora? Foi uma ideia que apareceu durante a escrita? Ou depois, né, já que o livro foi escrito na adolescência? Como é que surgiu essa capa? Então, foi depois, assim, quando eu fui preencher o briefing, né, de capa junto com a editora, quando a editora me passou. Aí tinha várias perguntas, né, desde de como eu queria a visualização da capa, até estações do ano, cores, cheiros, né, tinha várias perguntas, assim. E daí eu acredito que essas folhas e essa mistura de cores, que é bem sinestésica, vem em virtude de eu perceber nos poemas que, por exemplo, a predominância das estações do ano no livro é um outono, um pouco inverno, assim. Então, acho que essas folhas são umas folhas assim, que remetem à estação do ano, pelo menos foi o que eu entendi quando eu visualizei a capa depois que estava pronta, né? E as cores, eu escolhi essas cores assim justamente porque elas trazem mesmo essa sensação sinestésica, sinestesia mesmo, né? E eu gosto muito da cor verde, né? Que traz aquela coisa mais tranquila, mais calma, mais pacífica, assim, para quem tá vendo, né? Esse tom de verde, assim, junto com esse tom mais lilás, um pouco rosado, e no meio a cor laranja também, assim, né? Esse lilás está lindíssimo. Combinou Mas foi super. junto, sim, mas foi em conjunto, foi junto com o trabalho da editora Hope mesmo. Qual é o nome da editora? É a editora Hope, daqui de Araras também. Editora Hope. Esse é o teu primeiro livro publicado? Sim, o primeiro livro solo, né? Só escrito por mim. Aí eu tenho um poema publicado numa antologia de prosa e verso, que foi fruto de uma maratona literária que teve aqui na cidade de Araras, também publicado pela editora Hope. Aí tem esse poema na antologia. O poema chama Transcendência. Você sabe que eu trabalhei com alguns autores da editora Hope, mas eu não sabia que ela era de São Paulo. Vi alguns trabalhos, algumas capas. Teu primeiro livro publicado por uma editora, inclusive da tua cidade, aí do teu estado. Você gostou dessa experiência de publicar por uma editora? Ou você pretende, por exemplo, no futuro, fazer uma publicação independente? Sim, eu gostei muito, assim, eu entrei em contato logo depois da publicação da antologia de prosa e verso, né? E daí, desde o início, eu me senti muito acolhida pela editora, né? Nos grupos, a passagem das informações também foram muito claras e objetivas. Então, essa conexão, assim, que eu tive logo de início, depois na continuidade, né, com a editora, assim, foi muito positivo para minha vida, assim, né? No momento que eu estava escrevendo os poemas, eu ainda não tinha essa intenção de publicar exatamente. Eu ia escrevendo, e aí eu fui juntando, né? E daí, depois dessa minha participação na Maratona Literária da Festa Literária de Araras aqui, a Festa Literária aqui em Araras, aí me veio esse start, assim, vamos dizer assim, esse gatilho para eu tomei coragem para investir e procurar para publicar o livro Sinestesia, né, essa coletânea de poemas. E então, como eu disse, assim, eu me senti muito bem na editora e me senti muito acolhida. Não sei se
futuramente tentaria uma publicação independente, ainda não sei. Né? Eu ainda estou ligada à Editora Hope, né? Tenho outros projetos ligados com ela também, então eu pretendo continuar aí. Que maravilha! Agora, eu vou ler aqui a sinopse do teu livro, tá? Para o pessoal se inteirar mais. E aí você escolhe um poema que você mais gosta para ler para a gente depois, pode ser? Pode ser. Maravilha. Vou ler aqui para vocês a sinopse do livro da autora nacional Juliana Dorta. O livro Sinestesia, Poemas da Eternidade, reúne poemas escritos pela autora ao longo de sua adolescência e início da idade adulta. Dentre os temas abordados estão a metalinguagem, sentimentos e emoções típicos da juventude, mitologia grega e efemeridade do tempo e da vida, além de sonhos e de esperanças individuais e coletivas. Este livro traz aos leitores uma mistura de sensações sinestésicas, permitindo-lhes sentir, degustar, tatear, ouvir e enxergar para além do sentido literal que as palavras podem expressar. Profunda essa sinopse, hein? Caramba, cara! O poeta, né? A poetisa, o poeta, a essência é diferente. A pegada da escrita é diferente, as ideias são diferentes. Vocês são muito mais profundos. Você sempre escreveu poema desde a infância? Alguém te incentivou? Alguém na tua família escreve poema? Ou isso veio de você? Eu posso dizer assim que eu comecei a escrever alguma coisa mais na área literária aos 10 anos, que eu tinha o hábito, assim, nas férias escolares, parte das férias, eu tirava um tempinho para eu olhava aqueles álbuns de fotografia antigos da minha família, fotos em preto e branco, pessoas que eu nem conhecia ali ainda na foto, né? E a partir das fotografias, eu inventava histórias. Eu escrevia histórias a partir das fotografias. Aí, aos 12 anos, eu comecei a escrever poemas, por incentivo da escola mesmo, né? Os professores de português, literatura, eles incentivavam a gente tinha oficinas de poesia, a produzir poemas. Então, foi daí que foi o start mesmo, assim, para eu começar a tomar gosto por escrever poemas, por escrever poesias, assim. Então, eu sou muito grata aos meus professores da escola, que plantaram a sementinha em mim, assim. E aí eu dei continuidade até a fase adulta e ainda hoje eu continuo escrevendo poemas ainda. Na minha família, assim, ninguém escreve, assim, só eu mesma. Que maravilha, né? Olha a importância do papel dos professores na vida de uma pessoa. Eu não consigo entender num país como o Brasil a gente tendo tanta desvalorização de professores. Os professores são os profissionais que deveriam ser, assim, melhores pagos, os melhores salários. Assim como a nossa autora, eu sei que várias pessoas também lembram dos seus professores positivamente, sendo incentivados. Esse papel é importantíssimo. É a formação de uma criança, de um adolescente. E a família e os professores têm esse papel importante. Que maravilha! Vou abrir um parênteses aqui, pegando ainda o gancho dessa pergunta. Por mais que na minha família só eu mesmo que escreva, mas eu tive também estímulo de leitura da minha família, né? Desde muito jovem, desde criança, uns 4, 5 anos, minha mãe e os meus avós liam histórias para mim. Então também teve esse incentivo aí. Ai, que delícia, gente! Eu já ia até perguntar para você essa sua relação com a leitura. Eu acredito que escrever poema, você usa inspiração em tudo ou em qualquer coisa. A leitura te ajuda a produzir os seus poemas. Você é uma leitora voraz. Como é que é a tua relação com a leitura? Então, eu coloco uma meta, né, para ler assim por mês. Eu gosto muito, além de poesia, também gosto de contos e crônicas, assim, né?
Na poesia, eu gosto muito da Cecília Meirelles, tanto que ela também é uma das minhas inspirações, assim, gosto muito do estilo como ela escreve. Na prosa, eu gosto muito de crônicas e contos, né? Eu gosto muito da Lígia Fagundes Telles, Clarice Lispector e Caio Fernando Abreu. São os meus três, assim, que eu gosto muito, assim, né? E, bom, eu coloco essa meta, assim, de leitura, pelo menos alguns livros por mês, assim. Mas eu também não sou tão, como eu posso dizer assim, não fico me cobrando, hoje eu não li, nossa, hoje eu não li. Não, eu tenho que também me virar com as coisas do dia a dia. Então, assim, sempre que eu tenho um espaço, eu leio, mesmo que eu leia uma ou duas páginas, assim, que der naquele dia, mas eu sempre tô lendo. No momento, eu tô lendo uns livros do Osho, que eu gosto também, gosto bastante. Início de ano eu gosto de fazer algumas leituras dele, assim, mais na parte espiritualista, então eu gosto bastante. Eu ainda nunca li, não li ainda nada dele. Mas você citou aí um monte de escritores e poetas maravilhosos, suas referências são incríveis. Que coisa, né, gente? É um espírito antigo. Juliana, você é um espírito antigo, hein? Conserve esse espírito antigo. Será que porque eu sou Qual é? capricorniana? Ai, gente. Qual é a indicação de um livro de poema que você pode dar para quem está nos assistindo? Eu gostei muito de uma autora mais contemporânea, A Bruxa Não Vai para a Fogueira, neste livro. A bruxa não vai para a fogueira. Neste livro. São poemas, assim, mais voltados para o universo feminino e tal. Deixa eu ver aqui. É nacional? Não. Não? Deixa eu ver. A É a bruxa. da Fala, autora gente. Amanda Lovelace, ou Lovelace. A bruxa não vai para a fogueira neste livro, da autora Amanda Lovelace. Lovelace. Já separei aqui da editora Leia. Já botei na minha lista. Adoro indicações. Está liberado no Kindle Ilimitado. Quem for assinante já pode ler. Agora, Gostei muito desse livro. Faz um tempo que eu já li, mas eu gostei bastante. vou começar a leitura dele. Ô, Juliana, teu livro físico, mostra de novo a capa dele pra gente, por favor. Quantas páginas ele tem? Eu vou confirmar aqui, acho que é 64. Deixa eu confirmar certinho aqui. Aqui no digital ele está com 70 páginas. Isso, 64. O número de páginas muda por causa da diagramação, gente. Então, no físico vai ter um número, na diagramação digital vai ter outro, tá? 64 mesmo. 64. Você lembra Isso, quanto tempo você levou? Fala. No e-book, se não me engano, são 70 páginas. Sim. Né? 70 páginas. Você lembra quanto tempo você levou para escrever os seus poemas, para reunir eles, para selecionar, para poder publicar? Então, foram 8 anos. 8 anos. Aí que assim, eu não tinha, quando eu comecei a juntar os poemas, eu não tinha uma rotina. Eu escrevia assim, bateu uma inspiração, e eu lá escrevia. Podia ser durante o dia ou na madrugada, enfim. Aí, depois que eu comecei a entender um pouquinho mais sobre essa questão da editorial, mundo editorial, conversando mais com a editora, né, a editora-chefe, a Jéssica Milato. Então, aí que eu comecei a ter o hábito de criar mais, assim, umas metas, né, com rotina de escrita, assim. Mas os poemas eu não tinha, assim, era mais, veio uma ideia, veio uma inspiração, então eu vou escrever. Acho que é por isso também que eu demorei 8 anos para escrever esses poemas, assim. Você está produzindo um novo livro? Sim,
eu estou fazendo mentoria literária, né? Eu pretendo publicar um livro de crônicas e contos. Mas a Tenho um previsão... livro, Fala, fala. não sei a previsão ainda. E eu tenho também um livro de relatos pessoais também, que daí eu vou deixar em stand-by para priorizar o livro de crônicas e contos. Aí eu até conversei com a editora-chefe, Jéssica. É um desafio para mim, assim, né? Para eu escrever em prosa, porque eu tenho muita familiaridade com poesia. E então, mas assim, eu quero me desafiar, né? Estou me desafiando, quero desbravar aí esse novo universo da prosa. E assim, eu estou seguindo as metas de escrita, quero me empenhar muito assim nessa mentoria. Eu sou muito autocrítica também, assim, assim, se eu não gosto, eu leio, releio o que eu escrevo, não, acho que eu tenho que mudar isso, não sei o que, não sei o que. Eu também tenho esse lado mais autocrítico, assim, né? Um conto mesmo, assim, que eu parei no meio, daí, nossa, não sei como é que eu continuo. Mas, assim, eu acredito que com a mentoria, assim, acho que eu vou conseguir me organizar melhor para dar continuidade aí nesse novo projeto. Muito bem. Então, teremos mais livros aí, provavelmente em 2024, 2025. Já podemos esperar coisas da Juliana. O Sinestro... Fala. Tô muito animada, assim, eu tô escrevendo e às vezes me vem assim, eu tô escrevendo, eu tô seguindo aquele método Pomodoro, né? Aí, aí às vezes no meio eu tô escrevendo, eu paro uns 10 minutinhos, daí eu volto. Aí às vezes na noite, antes de dormir, me vem algumas ideias também, daí eu anoto no bloco de notas do celular, daí depois no outro dia eu escrevo. Que maravilha. Agora, Sinestesia foi publicado em que ano? Foi agora 2022? Não, 2020. 2020. Já tem um, um tempo aí no mercado, né? Eu achei que tivesse sido agora, 2022. Que maravilha. Agora, Juliana, me fala uma coisa. Dentre tantos poemas, livro publicado, outras obras chegando, qual é a sua maior dificuldade para produzir as suas poesias, por exemplo? Você, em algum determinado momento, passou pelo bloqueio criativo? Isso aconteceu ou não? Qual foi a sua maior dificuldade? Sim, já passei por bloqueio criativo. Os poemas que eu escrevi, né, do Sinestesia e os poemas que eu venho escrevendo, eu trago muito, como os poemas são mais subjetivos, assim, né, todos os eu líricos do Sinestesia são eu líricos femininos, então eu trago muito das minhas vivências, assim, né, o que eu já vivi, ou o que eu presenciei. A natureza é fonte de inspiração para eu escrever também os poemas. Gosto muito e acredito que a minha maior dificuldade para escrever poemas, deixa eu ver aqui, acho que seja mais por exemplo, se eu vou querer com rima, se não vai ser rima, se vai ser versos livres ou não, se eu vou. Acho que é mais isso, acho que mais na parte, essa parte mais de rimas, assim, se vai ter, se não vai ter, o que eu vou querer fazer, assim, se eu vou contar, se vai ser um poema longo, assim, se eu vou contar uma história, ou se vai ser alguma coisa mais intimista, né, daí, mas assim, para poema, diferente da prosa, é que poema flui mais fácil para mim, assim, eu não sei muito explicar. A gente entendeu a mensagem, não se preocupe. Agora, lê pra gente um pouquinho do teu livro, pra gente conhecer mais. Entendi, Monique. Lê um pouquinho do teu livro para que a gente possa conhecê-lo um pouquinho mais. Tá bom. Eu escolhi um poema aqui,
Eu posso ler ele inteiro? Dá tempo de ler inteiro? Tá, claro que dá, fica à vontade. Ah, então tá. Daí eu leio, não sei se é bom fazer isso, mas daí eu explico um pouco sobre o poema, depois eu leio, explico o poema ou nem explico nada. Na ordem que você quiser, a live é sua, você faz o que você quiser. Tá bom. Então, o poema que eu escolhi chama A Roda do Tempo. A Roda do Tempo, acho que eu devia ter por volta de uns 15, 16 anos de idade quando eu escrevi. E fala justamente, esse poema ele fala justamente sobre se sentir só em meio às pessoas e ao mesmo tempo o desejo de aceitação no grupo, né? São essas duas temáticas assim, são bem fortes assim no poema. E a roda, né, a roda do tempo, a roda representando o ciclo mesmo, né? É o ciclo que a gente passa, o ciclo da adolescência, essa coisa de autodescobertas e tudo mais, assim. Então, eu vou ler para vocês. A roda do tempo. Uma dúvida cruel me assombra. Será que ele vai voltar? Todos esperam ansiosos por sua chegada. Porém, o pai que não pôde ver o filho nascer, chora as mágoas debaixo do travesseiro, para que ninguém o ouça, e espera o dia florescer. Uma angústia me toma por inteiro. Ele se foi. Será que não volta mais? Já sinto saudades daquele que nem vinha conhecer. Os pais procuram seus filhos, os filhos procuram seus pais, mas não os encontram. Foram separados pelas circunstâncias. O dia amanhece e a criança ainda sonolenta se esforça para vagar, solitária, por caminhos tortuosos, sem cessar um instante. Quero poder escutar sua voz, ouvi-la me chamar. Seus passos, sem hesitar sobre o chão de terra batido, se mostram calmos e seguros. Posso confiar em você? Adiante há uma roda de crianças de todas as etnias, de mãos dadas, cantando alegremente. Posso brincar com vocês? Sinto-me só junto a elas. Parece que não me veem. Estou invisível a seus olhos? Ou não percebem a minha presença? Por que é difícil compreender o outro? Por que não quisemos nos entender primeiro? Gostaria de conhecê-las melhor. Me permitem? Elas abrem a roda. Acho que sim. Perguntar o nome só não basta. É preciso se envolver. Começar a cantar talvez possa ajudar. Como posso me aproximar? Vencer esta barreira? Espero que as crianças gostem de mim. Melhor tentar. Posso fazer perguntas? Em meio às crianças ainda me sinto só. Elas esbanjam sorrisos e tranquilidade. Por que não me sinto feliz? O que há de errado comigo? Tento lhes falar algo, mas as palavras só chegam à minha mente. Só consigo dançar. A dança me eleva. Meu âmago sofre pelo meu irmãozinho, pelos meus pais queridos. Partiram daqui e me deixaram sozinho. Preciso de companhia, pessoas amigas que eu possa escutar e elas a mim, para estar junto, compartilhando momentos felizes e tristes. Quero conhecer você melhor, saber do que gosta, o que sente e o que pensa. Quero conhecer suas qualidades, com certeza, mas também seus defeitos, para que eu possa ajudar você. O que preciso fazer? Brincar com você, sorrir com você, chorar com você, compreender. Você gostará de mim? Ó dúvida que me aflige. Não sei se penso, se fico, se ajo, se sumo ou se o abraço. Meu maior medo é a rejeição. Você me aceita como eu sou? Quero entrar na roda, sentir-me parte desta roda. O tempo não volta atrás. São as lembranças que me levam ao passado recente e trazem aquela canção que me embalava ao luar. Se os amigos são para sempre, gostaria muito de ter essa certeza. Porém, jamais me esquecerei daqueles que me fazem bem. Se a família é eterna, desejo que a minha amanhã seja, e muito feliz. Será completa e muito unida. Quem me dera se
se o mundo fosse governado por crianças. As guerras seriam de mentira, os sofrimentos seriam mais leves. Quem me dera se a vida fosse uma peça de teatro, presenciar a morte seria menos doloroso. É isso. Nossa, Juliana, você colocou em um único poema um monte de tema bom. O medo da rejeição, confiança na amizade, anseios sobre a vida como um todo. Gente, sensacional. Eu já botei o teu livro aqui na minha lista. Eu em breve vou lê-lo, vou fazer resenha dele. Estou muito curiosa para ler o teu livro. Você está de parabéns. Lindo, né, gente? Ah, que maravilha! Agora, Juliana, livro publicado, outras obras chegando. Qual é o conselho que você dá para escritores que, assim como você, estão escrevendo poesia, estão produzindo poemas, crônicas, contos e querem aí entrar no mercado como autores, como poetas, né? Qual é o conselho que você dá para essa galera? Eu acredito que é, assim, não desistir da escrita, né? Você não se subestimar enquanto escritor, você procurar. É importante também você fazer uma pesquisa antes de escrever, né? Para você ter embasamento. E se desafiar na escrita também, tentar coisas novas. E mesmo que venha aqueles momentos que você não escreve, que você não consegue escrever nada, assim, não ficar se autocobrando, né? E deixar também, eu acredito no sexto sentido, né? A intuição, também te guiar um pouco, te guiar, não um pouco, né? Mas assim, o suficiente para você produzir aquilo que você quer contar e também ter em mente, assim, a pergunta, acho que fica assim, qual história eu quero contar para o meu público leitor? O que eu quero passar, qual a mensagem que eu quero passar, qual a relevância da minha escrita, do meu livro, da minha mensagem, né? E acredito que a maior felicidade de quem escreve lógico que escrever é um misto de prazer e dor, eu acho, para mim, assim. Mas o maior, quando a gente recebe um feedback assim, olha, você me tocou de alguma forma, você conseguiu despertar em mim algo bom, algo positivo com o que você escreveu, e eu vou levar isso para minha vida. Quando as pessoas dizem isso, é como se o seu trabalho, todo o trabalho tivesse valido a pena. Mesmo que você sejam poucas pessoas que deem esse feedback, mas mesmo que você atinja poucas pessoas, já é uma sementinha ali que você está plantando com o seu trabalho, né? Que você está levando pessoas aí a se interessar também por literatura, por ler outros livros, por conhecer mais através da leitura. Exatamente, você tocou num ponto bom. A gente escreve não é para ganhar dinheiro, não, porque escritor não ganha dinheiro. A gente escreve para passar uma mensagem, para tocar as pessoas. Então, quando essa nossa escrita, essa nossa obra produzida, às vezes com muita dificuldade, e tem um leitor que entra no nosso direct, ou que manda mensagem e fala, cara, acabei de ler o teu livro, estou assim, extasiada. Isso não tem preço. A gente quer que vocês leiam os nossos livros, porque a gente não fica rico vendendo livro, porque, né? Mas a gente quer que vocês leiam. Então, quando a gente consegue passar a mensagem, consegue tocar outro ser humano, a nossa missão ali foi cumprida. Então, eu sempre bato nessa tecla. Leiam autores nacionais. A gente tem muita coisa boa aqui dentro.
Parem com esse negócio de que só lá de fora é bom. Aqui a gente tem poetas muito bons, dramaturgos muito bons. Cara, é uma infinidade de autores nacionais que são assim, não perdem absolutamente nada. E aí eu deixo aqui o meu pedido. Vocês que leem os nossos livros, ou que vão ler, ou que já leram, deixem a avaliação lá no site da Amazon. Isso, além de ajudar a subir o livro do autor nacional, o livro ganha mais visibilidade. Então, acabei de ler o livro da Juliana. Vai lá na Amazon, coloca uma avaliação, não precisa nada grande. Isso ajuda o autor nacional no site a ter aí muito mais visibilidade, tá bom? Muito bem. Juliana, a gente está vendo aí no mercado editorial essa relação dos livros físicos com os digitais. As pessoas estão consumindo muitos e-books porque, pelo preço, pela praticidade, um livro físico às vezes custa R$60, enquanto o livro digital está a 15. Como é que você vê nesse ano, por exemplo, que é ano de Bienal, essa relação dos livros físicos com os digitais? Você que é escritora deve sentir um pouco essa diferença de consumo, e como leitora, que lê também, que consome, enfim. Como é que tu vê essa relação? Acredito que os livros digitais, eles estão crescendo demais, assim, muito. As pessoas estão preferindo mais o e-book, né? E tanto que eu tenho amigos também que nem compram mais livro físico, assim, né? Só e-book, assim. Eu, particularmente, eu não sei, eu ainda gosto do físico, que eu ainda gosto de sentir o cheiro do livro, assim, pegar, fazer anotação, como falar, sublinhar. Eu ainda gosto do físico, mas eu quero migrar aí mais pro digital e tal. E com relação à ano de Bienal, assim, acho que tem público para ambos, né? Tanto, geralmente, não generalizando, né? Mas geralmente os mais jovens preferem os e-books, né? Os mais velhos mais o livro físico, tá? Mas sem generalizar, né? A gente também não pode generalizar. Mas acho que da Bienal, assim, eu já fui para as Bienais aqui de São Paulo, né? Do Rio eu nunca fui. Eu fui como leitora, assim, não fui como autora. E é gostoso pelo contato também com os autores que estão ali, né? Então, você vê de pertinho, eu tive a oportunidade de não conseguir comprar o livro do Maurício de Souza, mas ele estava lá quando eu fui. Aí eu consegui com o Ziraldo, ele estava bem senhorzinho na época, assim, comprei o livro dele. Foi muito gostoso essa aproximação. Então, acho que tem isso, assim, é gostoso. Mas acho que tem público para ambos, né? Tanto para e-book quanto para físico. E eu ainda estou nessa transição, ainda tenho muito livro físico aqui em casa. Eu cairia durinha se eu visse o Ziraldo na minha frente. Caía durinha, gente. Ele tá bem. O Maurício de Souza, o Ziraldo e o Itamar Vieira Júnior. Eu não sei se você leu o livro dele, mas eu sou alucinada por aquele escritor, gente. Alucinada pelo Itamar. Ele teve na Bienal. Itamar eu não conheço. Do Torturado. Maravilhoso. Leia. Maravilhoso. O livro foi agora traduzido para 17 países e ele está produzindo o 2º volume de Torturado. Sensacional. Eu dou de cara naquele homem, eu caio durinha também. É outro escritor que me causa um ciricutivo aqui dentro. Ai, que delícia! Agora, Juliana, vamos fazer uma rapidinha literária? São 7 perguntas e você não pensa, você só responde, tá? Não pensa? Tá bom. Você prefere livro único ou série? Único. Eu não tô pensando, tá? Ler de dia ou à noite?
Noite. Com spoiler ou sem spoiler? Com spoiler. Livro físico ou digital? Físico. Romance ou ficção científica? Romance. Um livro por vez ou vários ao mesmo tempo? Um livro por vez. Você empresta livro ou sai correndo? Impresso. Desapegada. O que o leitor pode esperar do teu livro? Muitas sensações. Muitas sensações. Ai, meu pai, não pode pensar. Não, já foi. Agora você pode pensar. Essa pergunta não faz parte da rapidinha. Essa você tem que responder com calma. Então, o que o autor pode esperar de sinestesia, né? Acho que se o autor ele se realmente se envolver pela leitura, ele vai ter uma viagem, assim, não só sinestésica, mas uma viagem de memórias. Por exemplo, uma pessoa que já passou pela adolescência, né, às vezes pode também ativar alguns gatilhos da adolescência da própria pessoa. Ou um adolescente que for ler, assim, é lógico que os adolescentes de hoje são diferentes dos adolescentes da minha época, né? Mas, não sei, pode trazer gatilhos, enfim. Então, é uma viagem a partir do momento que você se envolve com a leitura, assim. Você tocou num ponto bom aí, os adolescentes, né? Eu acho que a gente deve ter a mesma idade, senão provavelmente você deve ser um pouco mais nova do que eu. E aí não tem como a gente não pensar sobre isso. A gente lia poetas da época, continua lendo, né? Autores clássicos também. Hoje a gente não vê essa garotada consumindo literatura clássica. Como é que você vê essa relação, essa diferença aí de gerações? Que antes a gente consumia, eu consumia literatura clássica a minha adolescência inteira. A gente não vê um adolescente hoje lendo um José de Alencar, um Machado de Assis, entre outros. Como é que você vê a relação hoje nesse mundo digital, onde a informação é muito rápida, a ligação dos adolescentes com a literatura clássica? Você acha que falta incentivo, que eles não têm interesse por causa do vocabulário? O que você pensa em relação a isso? Eu acredito que os adolescentes de hoje, eles querem aquela leitura que falem a língua deles, né, assim. Então, se você pega um autor, uma literatura clássica, com aquela literatura mais rebuscada, principalmente Machado de Assis, assim, né, aí eles acabam perdendo interesse mesmo, assim. Talvez uma forma de incentivo seria a partir de adaptações para a contemporaneidade, e nessas adaptações levarem esses adolescentes a conhecerem os clássicos. Mas acho que é um caminho árduo, assim, porque realmente eu percebo que adolescentes eles consomem muita fanfic, assim, né? Eles gostam muito. E que é aquela coisa assim. Então eu acredito que seja isso, assim. Assim, eu não vejo assim algo tão negativo em eles não se interessarem tanto pela literatura clássica, sabe? Eu acho que a gente também tem que viver o contemporâneo, né? O momento presente também. As coisas mudam, a linguagem, a língua portuguesa, ela é mutável, ela está em transformação o tempo inteiro. Então a gente também não pode ficar apegada tanto ao passado, assim, né? A linguagem do passado. Acho que é bom para conhecimento, informação, para a gente entender a língua portuguesa, mas também trazer para o momento atual, assim. Então, acho que uma possibilidade, talvez, para incentivo aos adolescentes lerem o clássico, né, as obras clássicas, ou seria através de adaptações, ou então, estou pensando agora, assim,
Acho que uma resenha instigante, assim, sabe? Que envolva o adolescente, fazer uma resenha muito bem elaborada, assim, com entusiasmo, aquela coisa assim que cative o adolescente. Fala, nossa, eu quero ler esse livro. Por mais que seja, pensei agora, né? Grande Sertão Veredas do Guimarães Rosa, que é um cão, assim, para ler, assim. Gente do céu, como um adolescente de hoje leria esse livro do Guimarães Rosa? Então, assim, Verdade. aí seria assim, não sei, acho que a pessoa, os professores, né, de português teriam que tentar cativar de alguma forma, assim, né, entender muito o universo atual do adolescente e a partir daí a bagagem que ele tem, né, de vida, assim, do que ele já sabe, trazer essas leituras mais densas, mais rebuscadas e tudo mais. A atualização do vocabulário é uma proposta bem interessante, né? Óbvio, o vocabulário normal, o clássico, ele precisa se manter, mas as coisas evoluem. O mundo passa por transformações. A geração de hoje é diferente da minha geração, é diferente da geração anterior. Então, assim, a gente tem que ir se adequando, trazendo um novo vocabulário, uma nova forma de expressar, até porque se a gente pegar os livros originais, clássicos, a gente vai ver machismo, feminicídio, a gente vai ver um monte de preconceito. Então, isso tudo ao longo dos anos, eles vão mudando, transformando, as ideias são outras. Então, essa opção, né, de adequar o vocabulário para a geração atual é interessantíssima. Eu acho que a princípios, se eu não me engano, não sei se é assim que fala o nome da editora, princípios, ela vem fazendo edições de clássico, eu comprei do Machado de Assis, com outro vocabulário. Eu li a edição deles, eu achei muito interessante, porque eles atualizaram todo o Machado de Assis. E José de Alencar, que eu sou apaixonada, atualizaram o vocabulário também e fazem capas lindíssimas que chamam a atenção. Atrativas, né? Exatamente. Então as edições elas vão realmente se transformando. Se não me engano, do Machado de Assis tem até em quadrinhos, né? Tem quadrinhos, né, do Machado. Sim. Tem também. Agora, teu livro, Sinestesia, onde que ele está vendo? O pessoal consegue comprar físico, comprar e-book? Como é que tá isso? O pessoal pode comprar e-book no site da Amazon, né? E daí ele está disponível nos marketplaces também. Livraria Booktube, Marina Americanas, Shoptime. E pode adquirir diretamente comigo também. É que eu preciso pedir mais uma tiragem que os que estavam comigo já foi. Daí eu preciso pedir mais. Aí é o que eu falo, né? Assim, quem adquirir comigo, daí vai autografado, tudo certinho assim. Que maravilha. Qual é o teu Instagram? É @juliana.dorta. Vou botar aqui para vocês, gente. Juliana.dorta. Já corre lá e segue a nossa autora. Acompanha o trabalho, as publicações. Juliana, a gente vai fazer sorteio ou não? Eu não fiquei sabendo, não sei. Não tem problema, eu não lembro se a gente organizou. Eu acho que não, né? Bom, de qualquer maneira, o Instagram da nossa autora tá aí. Dá uma seguida lá nela, acompanha o trabalho. O livro está disponível no Kindle Ilimitado, então quem é assinante vai conseguir ler lá gratuitamente. Amazon e a editora Hope, né? Isso. E pela editora Hope. Muito bem. Juliana, querida, foi maravilhoso começar o meu dia falando sobre poesia, poema, tendo você como
Hoje é o último dia da maratona de lives do mês de janeiro e a gente abriu esse último dia magnificamente. Eu quero muito te agradecer pelo tempo, pela disponibilidade, dizer que você é uma graça de pessoa, sensível, tímida, e se saiu muito bem na live, não ficou nervosa, isso que é o mais importante, e a gente se divertiu. Muitíssimo obrigada. Não pare de escrever, eu só te desejo sucesso e que em 2023 a gente se encontre na Bienal, tá bom? Gratidão, gratidão pelo espaço, pela live, assim, gratidão pelo convite. Agradeço muito. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou com a gente até o final, para as pessoas que vão assistir depois. Dizer que hoje tem live até 10 horas da noite, muitos autores, muito bate-papo. Aí a gente para e só volta aí em fevereiro, antes do carnaval, dia 7, tá bom? Muito obrigada, Juliana. Beijo, amor. Beijo. Gratidão ao pessoal que assistiu também.